Tudo bem, Érica? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Né? Tá tudo tranquilo com seu filho? Eu vou abrir aqui a pergunta para a gente começar. Sim, então, férias, né? Então, assim, eu acho que assim, o teste maior mesmo vai ser de partir de quarta-feira, né? Que aí É. retorna às aulas, mas assim, já está muito bom. Amém, graças a Deus. Ele tá com 9 ainda, né? 9. Beleza. Bom, eu vou começar a ler as perguntas e aí você vai Tá. respondendo. É um bate-papo e a gente termina em 7 minutos, mais ou menos, tá bom? Deixa eu ver se... Tá. Deixa eu só... Ó, tá gravando, o vídeo tá ok, o áudio tá ok, tá perfeito. Então vamos lá. Eu vou ler... Vai estar aqui. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, tá? Tá. Érica, me conte um resumo da sua história, tá? Relacionada ao seu filho, escola, comportamento, TDAH, um resumo da história e da sua vivência com TDAH e seu filho. Tá. O Carlos Fernando, quando ele tinha uns 4 anos, 5 anos, quando ele estava no segundo período, eu comecei a ter a reclamação, assim, de comportamento dele na escola mesmo, com os colegas, assim, mais agressivo, fazendo umas brincadeiras fora de hora, e coisas que eu nunca tinha tido reclamação. Batendo, às vezes, nos colegas e tudo, e ele não era agressivo, mas eu comecei a ter esse tipo de ser chamada na escola mais vezes e tudo reclamação. Tipo, reclamações, quando eu chegava para buscar, eu falava assim, ah, meu Deus, o que é que me espera hoje? Aí tá. Aí não me falaram nada, né? Que ele poderia ser TDAH, não falaram nada disso, tipo assim, acharam um mau comportamento dele mesmo. Aí eu já não estava muito satisfeita com a escola na época e tudo, aí resolvi mudá-lo de escola. Passei para uma outra escola, na outra escola o comportamento ficou a mesma coisa, reiterou. Ele ficava andando dentro da sala de aula, falava muito palavrão, não respeitava os professores, tinha as brincadeiras engraçadinhas, gostava de aparecer perto dos colegas assim. Aí eu fui chamada nessa escola também, me indicaram uma TO na época, eu levei e fiz os testes, mas não acusou nada, não acusou TDAH, não acusou nada. Aí eu resolvi, aí eu falei assim, não tá dando certo, vou tentar vou tentar uma outra escola, que é que a minha filha estudava desde sempre. Falei, vou colocar uma escola mais tradicional, vou passar. Nessa outra escola começou o ano novamente, eles me chamaram lá perguntando por que o Carlos Fernando falava tanto palavrão, por que ele tinha esse comportamento assim, não parava quieto na sala, ficava andando no corredor, não obedecia os professores. E me indicaram uma neuro, né, em Belo Horizonte, onde eu moro em Lafayette. Aí eu levei, aí ele fez os testes lá, e aí acusou o TDAH, entendeu? Aí a gente começou a fazer o tratamento há uns 2 anos atrás, quando ele estava na verdade, quando ele estava no segundo ano, isso mesmo, ele está no quarto ano. Aí começou a tomar medicação e tudo, aí foi uma benção. No começo, nem tanto, né? Porque até adaptar com os medicamentos e tudo. Mas depois que adaptou, por exemplo, a partir do ano passado, que ele estava no terceiro ano, eu já não fui mais chamada na escola. O comportamento dele na escola melhorou muito. Embora, assim, sempre tinha, assim, uma dificuldade de interação, assim. Eu vejo que os colegas não chamam ele para casa deles. A gente sempre chama alguns coleguinhas, eles não chamam. Entendeu? Às vezes ele tá brincando assim, eu vejo muito no videogame assim. Aí ele tá brincando e começa às vezes a brigar, não aceita às vezes perder e tudo, embora sim, isso já melhorou muito. Entendeu? Isso não é o que não é o que estava me incomodando não. O que mais assim que tá ultimamente que eu falo assim que eu estava reclamando dele é a hora de fazer a tarefa mesmo. Que ele estava assim, sabe, procrastinando muito, ele estava fazendo muita hora, que tinha hora que eu achava assim que o prazer dele era me ver infeliz, era me tirar do sério. Entendeu? Tanto a chegado ao ponto assim de eu até ajoelhar no chão e falar assim: "Por que você me trata assim, meu filho? Você me odeia". Entendeu? Porque eu já não sabia mais o que eu fazia. Aí eu coloquei ele numa aula particular. Aí a professora também notou de cara, falou assim, ele tem algum assim, déficit de atenção, alguma coisa de... O caso dele é mais hiperativo, impulsivo. Aí eu falei que tinha, que ele já fazia tratamento e tudo, mas nessa quarentena, nesse momento da pandemia, eu tive que retornar a fazer as atividades com ele, né? Foi quando eu já não estava aguentando mais, eu estava no meu limite, aí um dia eu
sabe? Eu pedi a Deus para me iluminar, porque eu já estava assim, todo dia era briga aqui em casa, era choro, era estresse, entendeu? Eu não estava sabendo como lidar com isso mais. Estava assim estava causando muita frustração na gente. Aí que foi quando eu descobri, eu já tinha visto o programa, mas aí foi quando eu vi que apareceu para mim no Instagram. Eu faço parte do movimento das mães que oram pelos filhos, então eu pedi no terço. Na hora que eu desliguei o terço, eu passei no Instagram e apareceu. Eu já tinha visto outras vezes, mas não confiava muito. Aí eu falei assim, não, hoje Deus me deu essa luz. Aí que eu entrei. Ótimo. Que bom, você resumiu bem a sua história, contou bastante. E as perguntas, elas pegam um gancho, né? Vou pegar o gancho da pergunta número 2, tá? Tá certinho, tá indo muito legal mesmo. Vamos lá. Pergunta 2. Como você se sentia antes de conhecer o programa Meu TDAH? Oi, Yuri, eu estava me sentindo super impotente, sabe? Eu estava sentindo assim, eu não sentia prazer de ficar com meu filho. É triste da gente falar isso e reconhecer, entendeu? Mas assim, a hora de eu estar com ele era uma hora sem prazer. Era uma hora que eu tinha que estar com ele, mas assim, era um momento que eu ficava nervosa, que eu só tinha para mim e para ele. Era um momento que a gente não tinha prazer de ficar um com o outro. Era um momento de estresse aqui em casa, entendeu? Então, assim, aí depois que eu conheci o programa, no primeiro dia que eu comecei a assistir os vídeos, eu comecei a participar do programa dia 5 de maio, eu não vou me esquecer dessa data nunca, porque eu falei, eu vou me dar de presente Dia das Mães participar do programa. A partir do dia 6, que eu comecei a assistir os vídeos, a nossa vida mudou. No primeiro dia que eu comecei a seguir algumas dicas do curso, eu já não tive mais estresse aqui em casa. A nossa vida mudou. Nossa, você vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, tá? Nas próximas perguntas, mas muito bom. Você falou como você se sentia antes do programa, né? E aí já introduziu. E aí vem a pergunta 3. Como você conheceu o programa e como você decidiu dar um voto de confiança para ele? Eu acho que você já até falou, mas você pode aprofundar um pouquinho só nessa pergunta. Vou repetir. Como você conheceu o programa e como você decidiu dar um voto de confiança para ele? Eu conheci o programa nos stories do Instagram. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a pesquisar alguma coisa de TDAH, já começou a aparecer o programa. Só que eu entrava lá no link lá, mas aí na hora de entrar eu falei assim, meu Deus, será que é verdade? Será que eu posso confiar? Que a gente vê tanta propaganda enganosa. Aí foi depois desse dia, que eu já estava assim no meu limite, eu estava tendo até dores no peito já, eu já estava assim, a tábua de salvação. Aí que eu estava rezando, pedi a Deus que me iluminasse, a Nossa Senhora de La Salete, e eu abri o programa e resolvi dar esse voto de confiança. E foi aí que eu entrei no programa. Isso. E aí a pergunta 4, que é uma continuação. Me conte um pouco das dificuldades que você teve ao Me conte um pouco das dificuldades que você teve ao começar a aplicar o método e acompanhar as lives, tá? E aí você pode ser, assim, real, autêntica, porque isso humaniza, tá? Porque, assim, primeiro, assim, eu estou te perguntando as dificuldades que você teve em começar a aplicar o método, mesmo que não teve dificuldade, mas a gente quer entender como é que foi essa construção após entrar no programa. Tá. A primeira dificuldade, assim, a maior dificuldade que eu tive foi de aceitar, porque eu acho que a partir do momento que eu aceitei, antes eu achava que o Carlos Fernando fazia comigo, meu filho fazia comigo assim, vamos dizer assim, entre aspas, de sacanagem, que ele queria me tirar do sério. Quando eu comecei a assistir o curso, que eu vi que não, eu tive que mudar o meu jeito de ser. Eu acho que essa foi a maior dificuldade, o meu jeito de entender o TDAH, através do programa eu entendi, e começar a aplicar os métodos. Mas aí depois que eu comecei a aplicar os métodos, que eu deixei meu coração aberto, comecei a aplicar os métodos, aí até agora eu não vi dificuldade. Tem os altos e baixos, tem os dias melhores e os dias piores. Mas eu só estou vendo assim, melhorar cada dia. Entendeu? Uma evolução constante, né? Isso, né? Uhum. Constante. Tá. E aí entra... E outra coisa que eu tive dificuldade também foi de sentar com ele, que foi uma das primeiras dicas lá que eu vi do curso,
para ele se abrir comigo e dizer o que incomodava em mim para ele, o que ele achava que não era bom em mim para ele. E a mesma coisa. E ele também teve dificuldade, porque ele começou a falar comigo chorando e falou comigo que não tinha nada, que ele gostava de tudo em mim, mas eu vi que aquilo ele não queria se abrir. Então esse foi um momento muito difícil, mas que depois que foi vencido também, aí a gente conseguiu dar andamento. Nossa, isso é forte, isso é emocionante, né? Porque para o seu filho também, apesar dele ser tão novo, já era uma relação um pouco desgastada, porque ele não sabe o que está acontecendo e ele ama você, lógico, né? Você é a pessoa que ele mais ama, mas ele não sabe por que ele te chateia tanto, sabe? Porque o TDAH, ele não sabe, ele só está sendo ele, entendeu? É difícil, isso é um pouco emocionante mesmo, de verdade. Mas vamos lá. Pergunta 5. Quais os resultados e a transformação que o programa trouxe para a sua vida? Como você se sente agora? A primeira coisa é aceitar que meu filho é um TDAH, tem o TDAH, tem um diagnóstico. E é mudar a minha postura. A partir do momento que eu consegui fazer isso, a gente agora, ele me entende, eu implementei aquele quadro de comportamentos, ele consegue seguir os combinados, ele me entende, ele conversa mais comigo, a gente conversa. Tem hora que ele faz um pouco de hora e tudo para fazer as coisas, mas aí eu falo, olha o combinado. Então a gente tem, hoje em dia, tem prazer. É o prazer, é o amor de mãe para filho, que sempre teve, de filho para mãe, mas que agora a gente está conseguindo colher os benefícios desse amor, que antes a gente não tinha. Tanto dele comigo, ele não tinha prazer de estar comigo e nem eu prazer de estar com ele, infelizmente. E agora a gente tem. Legal, legal. Pergunta 6. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível obter resultados através do programa? Eu tive que parar de mandar e fazer várias coisas que eu tinha que falar todas as vezes. Aqui em casa, a família inteira notou isso. Era um estresse. Carlos Fernando vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai pôr chinelo, vai trocar de roupa. Era todo dia a mesma ladainha. Agora, graças a Deus, assim, pouco tempo, já não tem. Ele já desce de roupa trocada, já desce de chinelo, que ele não ficava calçado, só ficava descalço. Então, evitou esses momentos esse desgaste mesmo, esse desgaste na relação, foi evitado. Então, e assim, repercutiu na família toda. Repercutiu na família do caso, no meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com a minha filha, e principalmente no meu relacionamento com ele. E ele está mais feliz com ele também, porque ele sente que está conseguindo. Sim, ele está orgulhoso, né, do próprio progresso dele, né? E eu acho que você, vendo as lives, você deve até virar para ele e falar assim, olha, filho, viu como você melhorou, viu como a gente não tem mais aquelas brigas, sabe? Para ele entender a importância dele continuar seguindo esses combinados, né? Muito legal. E vamos lá, então. E a última pergunta, o que você diria para as mães que não têm certeza se devem ou não fazer o programa Meu TDAH? Eu diria que a vida delas vai ser uma vida antes e uma vida depois do TDAH, do programa Meu TDAH. Elas terão a vida delas transformadas, entendeu? E o relacionamento da família toda vai ser um outro relacionamento, vai ser uma vida antes e uma vida depois. Não vai ter como comparar a vida que elas levam antes da vida que eles vão levar depois. Legal, legal. Bom, é isso. Respondeu tudo certinho aqui. Foi um pouquinho mais de 15 minutos. E, bom, Érica, quero agradecer muito a sua participação. Quero agradecer muito o fato de você ter cedido um tempo para falar sobre isso. Quero dizer que fico muito feliz, muito orgulhoso do seu progresso, né? Nós temos aí menos de um mês e, poxa, a gente tem um ano pela frente. Eu acredito realmente que daqui um ano você vai ter vai ter resultados ainda mais consistentes, tá? E aí eu peço para você que você continue engajada com a gente, continue participando, né, das lives, tirando suas dúvidas, porque é isso aí. O seu filho, tendo esse caminho, essa orientação através de você, que participa com a gente, ele vai conseguir chegar ali onde ele quiser, ele vai diminuir os atritos, vai diminuir os problemas na escola, ele vai realmente ter um caminho, um direcionamento, uma vida mais fácil, mais tranquila e mais feliz com você, com a família, com o pai dele, com os irmãos e tudo mais. Então, eu confio realmente nisso, tá? Quero agradecer muito a sua participação.
Tá? E eu queria te agradecer também, Yuri, porque tem 2 anos, né, que a gente está nesse tratamento com o Carlos Fernando, e eu nunca fui tão bem informada sobre tudo. Eu nunca tive uma abertura. Ele já foi em TO, ele já foi em psicólogo. Eu nunca tive, assim, tanta informação. Nunca me ajudou em 3 semanas de curso. Eu tive informações que eu nunca tive em 2 anos de tratamento com vários profissionais. E eu queria te agradecer e pedir a Deus que continue iluminando sua vida, porque esse programa transforma vidas, tá? Então, você pode deitar no travesseiro com a sua cabeça, assim, com a sua consciência muito tranquila, porque você está fazendo muito bem às pessoas. Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz, de alma leve, satisfeito e empenhado em continuar trabalhando ainda mais para esse sucesso, não apenas seu, né, da família da Érica, mas todo mundo aí que tiver contato, que tiver acesso a esse tipo de informação, tá? Então é isso, muito obrigado, tá? Uma boa tarde para você e conte sempre com a gente lá no programa. Valeu. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.